Olá, amigo do encontro! Antes de iniciarmos o vídeo, gostaríamos de convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim, sempre que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Um bom encontro! Amigos da Encontro, eu espero e desejo que você e sua casa estejam encontrando as forças necessárias para encarar estes tempos tão difíceis e tão confusos que nós estamos vivendo. E eu gostaria de começar o encontro de hoje cumprimentando você com uma palavra de Jesus, na realidade uma palavra de consolo, na qual ele diz: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Não é bom a gente ouvir uma palavra como essa. Eis que eu estou com vocês todos os dias, diz Jesus. A comunidade Encontro deseja e ora para que Deus esteja com você neste tempo, protegendo você, cuidando da sua casa e dando a sabedoria necessária para encarar esses tempos que estamos vivendo. Com a palestra de hoje, nós encerramos a série que nós chamamos de Gente que Vive, que Mora Dentro da Gente. Todas as palestras desta série, como também das séries anteriores, estão à sua disposição no canal do YouTube da Comunidade Encontro. Lá também você encontra todas as músicas que são tocadas aqui, encontra também as atividades da Encontro Kids à sua disposição. Eu queria convidar você para dar uma olhada lá no nosso canal e também de seguir as nossas redes sociais. Na próxima semana nós iremos iniciar uma nova série, uma série que nós intitulamos de Lockdown. Nós queremos aproveitar este termo que de repente começa a fazer parte do nosso dia a dia e que de repente entrou em nosso vocabulário e em nossas conversas para refletir a nossa relação com Deus e a nossa caminhada de fé nesse mundo. Veja a seguir o trailer desta próxima série. Por conta da pandemia que estamos passando, está proibida a permanência na praia. Os principais sintomas da Covid-19 todo mundo já conhece, mas pouco se fala sobre os efeitos psicológicos provocados pelo isolamento. E quem cuida das pessoas? Eu não sou mais eu. Eu gostaria de iniciar a reflexão de hoje com uma frase que nós publicamos nesta semana nas nossas redes sociais e que gerou muitas e boas interações. Trata-se de uma frase de Martin Luther King, que, a meu ver, é uma das melhores descrições do ser humano, da identidade e do caráter do ser humano fora da Bíblia. A frase é a seguinte: eu não sou mais quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. Eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Observe, Martin Luther King se descobre como um ser humano inquieto,
um ser humano insatisfeito, um ser humano inseguro e incompleto. Você já se sentiu assim? Sendo aquilo que talvez você não gostaria, ou não sendo aquilo que você poderia, ou não conseguindo ser aquilo que você entende que deveria ser. Já se sentiu assim? Isto me lembra uma de minhas viagens à Rússia, há uns 2 anos atrás. Eu estava no aeroporto de Moscou, sozinho, tendo que esperar algumas horas pelo voo, não conhecia ninguém, aquela língua totalmente estranha, indecifrável, longe de casa. E essa experiência, ela me fez lembrar que longe da casa do Pai, longe de casa, longe de Deus, desconectados, é assim que ficamos, inquietos, inseguros, insatisfeitos, incompletos, perdidos. Quando nos rebelamos contra a vontade de Deus e conscientemente nos colocamos contra a palavra de Deus e os seus propósitos para a nossa vida, é assim que acabamos nos sentindo. Eu não sou mais quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Eu não sou quem eu deveria ser. Nós perdemos a nossa identidade porque estamos longe de casa, estamos fora do lugar onde deveríamos estar, porque houve um rompimento. Há uma música chamada Epifania, da banda Tanlan, que descreve de uma forma magistral esse ser humano que perde a sua identidade quando ele se desconecta da casa do Pai. Aquele ser humano que se perde, ou que perde a sua sensatez, que perde o rumo da sua vida quando ele se rebela contra o Criador e contra os propósitos do Criador. E a música Epifania, do Tanlan, descreve essa situação do ser humano com as seguintes palavras: não sou perfeito, nunca fui, eu sei. Do meu defeito nunca me livrei. E a cada dia eu percebo mais, essa agonia rouba minha paz. Já magoei quem eu disse amar. Ignorei quem quis me ajudar. Pensei que era capaz de tudo. E lá no fundo eu acreditei. Sou impagável, incurável, indomável por mim mesmo. Sou incorreto, inquieto, incompleto sem você. Não me deleito quando eu errei. De todo jeito já me enganei. E a alegoria de viver em vão não caberia nem nessa canção. Essa música chama Epifania. Aliás, essa é uma palavra, epifania, que desapareceu do nosso vocabulário, e ela é uma palavra de origem grega que significa revelação. Numa cultura onde nós temos um ser humano totalmente centrado em si mesmo, é evidente que palavras como estas, que nos falam de verdade sobre a nossa vida que vem de fora, tendem a ser excluídas do nosso vocabulário e do nosso dia a dia. E essa música, ela justamente faz esta revelação de fora para dentro, da palavra de Deus para dentro da nossa vida. Uma revelação sobre mim e sobre você, que os autores dessa canção descrevem dizendo que este ser humano é insatisfeito, incurável, indomável, incorreto, inquieto, incompleto, inseguro, impagável.
Você percebe quantas vezes a palavra in mais alguma coisa? É a descrição deste ser humano que nega sua origem, nega o lugar que o Criador lhe preparou neste mundo e decide caminhar por caminhos próprios. E aí o resultado não poderia ser diferente do que a descrição de Martin Luther King: eu não sou mais quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. E eu não sou quem eu deveria ser. Meus amigos, tem um remédio para isso. Existe uma resposta para isso. Existe uma saída para isso. Agostinho de Hipona viveu entre os anos 354 e 430 de nossa era. Agostinho de Hipona é aquele personagem que na Igreja Católica é chamado de Santo Agostinho. Ele foi um dos grandes personagens da história e mereceria ser muito mais pesquisado e estudado. Vale a pena pesquisar a sua vida e ler os seus livros. O pai de Agostinho era pagão e a sua mãe era cristã. Ela se chamava Mônica. Inteligente que era acima da média, Agostinho tornou-se filósofo, escritor e teólogo. E em meio a toda esta formação intelectual, sua carreira e a posição de destaque que ele alcançou, ele se perdeu. Interessante, não é? Em meio a toda esta formação intelectual, em meio à sua carreira e em meio a uma posição de destaque, como é que alguém pode se perder? É que quando a sabedoria humana, a sabedoria que nós mesmos produzimos, toma o lugar da sabedoria de Deus em nossas vidas, o resultado não pode ser diferente do que aquela descrição que Martin Luther King faz de si mesmo. Como consequência disso, na vida de Agostinho, a inquietude foi um tema permanente em sua vida. Em busca de algo mais para satisfazer este vazio interior, esta sua insegurança, Agostinho adota um estilo de vida hedonista que busca apenas o próprio prazer. E aí ele se associa a outros jovens que se vangloriavam de suas aventuras sexuais com mulheres e homens. E ele chega numa situação tal em sua vida que a certa altura ele mesmo pensa que ele seria incurável. Um fato, no entanto, fez a diferença. Sua mãe, Mônica, que era cristã, orou por ele anos a fio, com muita fidelidade. No verão do ano 386, Agostinho teve uma epifania, uma revelação de Deus. No tormento da sua busca, tendo se retirado a um jardim, ele ouviu a voz de uma criança, que repetia uma frase que ele nunca tinha ouvido antes. A frase era: pegue e leia. Pegue e leia. Pegue e leia. Repetidamente ele ouvia a frase dessa criança. Quando Agostinho ouve esta frase repetidas vezes, ele entendeu que esta frase era uma epifania, era uma revelação de Deus para ele. E ele entendeu que era uma ordem do próprio Deus para ele abrir a Bíblia que ele tinha em suas mãos. E ele o fez e encontrou a seguinte palavra que encontramos na carta de Paulo aos cristãos de Roma, no capítulo 13, que dizia o seguinte: viva de um modo digno, como pessoas que vivem na luz do dia, não em orgias nem bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas revistam-se com o Senhor Jesus e não procurem satisfazer
os maus desejos da natureza humana de vocês. Epifania, revelação. Mas qual era a revelação de Deus para Agostinho nesta palavra? Viver à luz do dia? Não viver em orgias e bebedeiras, imoralidade? Não dar margem à indecência, a brigas ou ciúmes? Meus amigos, a revelação de Deus estava naquela curta frase que está sendo destacada aí na tela. Deixem-se revestir com o Senhor Jesus. Esta foi a revelação. Agostinho, a resposta não está em você mesmo, a resposta não está na tua própria sabedoria, a resposta não está naquilo que você alcançou intelectualmente ou em termos de projeção. A resposta está na revelação da sabedoria de Deus. Deixa-te revestir com o Senhor Jesus. Só revestidos com o Senhor Jesus, com sua palavra, é que conseguimos viver na luz do dia. Só revestidos com o Senhor Jesus, somos libertos pela sede de orgias, das bebedeiras, da imoralidade, da indecência, das brigas e dos ciúmes. Sozinhos não conseguimos. Por isso, a revelação de Deus para Agostinho: deixe-se revestir com o Senhor Jesus. Meus amigos, não apenas Agostinho precisava desta epifania, precisava desta revelação. Esta, naturalmente, é uma revelação da qual também você e eu precisamos. Porque quando eu me permito ser revestido por Cristo, a sua palavra, a sua vontade expressa na Bíblia, torna-se soberana em minha vida e nas minhas escolhas. Eu ganho o privilégio, no momento em que eu me deixo revestir por Cristo, eu ganho o privilégio de viver na intimidade com Deus, de ser cuidado por Ele, de ser dirigido por Ele, de ser restaurado por Ele. Há um ditado que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Muitas vezes nós, na nossa sabedoria humana, nós ousamos, semeando vento e acabamos colhendo tempestade. Arriscamos e nos damos mal. Abrir mão da soberana vontade de Deus e da sua palavra em minha vida. Arriscamos. E aí nós acabamos semeando dor e sofrimento para nós mesmos. Submeter a sua vida, por outro lado, à vontade soberana de Deus, que é revestir-se de Cristo, é receber vida, é receber segurança, é receber paz. E quem toma essa decisão experimenta o que Martin Luther King experimentou e o que ele expressa na última frase do seu escrito que nós já mencionamos aqui. Ele termina aquela frase dizendo: mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Se antes, revestido da minha própria sabedoria, eu já não sou quem eu gostaria de ser, se revestido com a minha própria sabedoria, eu não sou quem eu poderia ser, se revestido com a minha própria sabedoria, eu não sou quem eu deveria ser, mas pela graça de Deus, quando revestido com a sabedoria de Cristo e com o próprio Cristo, eu já não sou mais quem eu era. Paulo de Tarso expressa isso da seguinte forma. Ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. Todas as coisas começam a se tornar novas. E aí ele complementa dizendo: e aí não sou jamais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você percebeu que privilégio? O que eu faço com isso? Agostinho,
morreu no dia 28 de agosto de 430, o ano 430. No seu quarto, encontraram a parede cheia de trechos dos Salmos da Bíblia, revestido com Cristo. Ele havia trocado a inquietação, a inquietude, que era a marca registrada como resultado da sua própria sabedoria dirigindo a sua vida. Ele havia trocado essa situação por aquela situação diferente de uma vida na intimidade com Deus. E esta frase que aparece aí na tela se tornou célebre e se tornou uma marca da vida dele. Ele dizia: inquieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti, Senhor. Que tal fazer desta nossa oração? Inquieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti, Senhor. Trocar a inquietação, a insegurança e a incerteza pela intimidade com Deus é um grande privilégio, meus amigos, que nos dá segurança diante de uma vida e de um futuro completamente incertos. Mas me dá certeza porque eu sei que eu estou nos braços seguros de Deus, que é um Pai que me conduz, que me pega pela mão e anda comigo na direção do futuro. E nessa certeza eu posso viver a cada dia. Vejam o que o Heron, que é uma das pessoas que cuida da comunicação da comunidade Encontro, com sua esposa Luíse, experimentaram nesses últimos dias. Olá, meu nome é Heron. Eu e a Luíse, minha esposa, participamos da comunidade Encontro e estamos grávidos, chegando aí nesse sábado, na 36ª semana de gestação. Eu queria dividir com vocês uma experiência que eu acho bem interessante, que a gente teve na semana passada, que acredito que tenha tudo a ver com o que a gente está vivendo nesse momento. Semana passada um cliente me procurou pedindo para marcar uma reunião e ele não sabia ainda o horário e local que seria melhor para a gente fazer isso e ficou de me confirmar. E a reunião ia ser no final da semana. Ele não me ligou na terça-feira, na quarta-feira também não. Na quinta de manhã eu dei uma lembrada para saber se a gente ia mesmo se encontrar. E ele falou para mim que estava com sintomas de coronavírus. No primeiro momento eu fiquei bem chocado, né, com a notícia, mas ao mesmo tempo me senti presenteado por Deus por ter sido assim, livrado desse inconveniente, de toda a preocupação que a doença traz, né? Obviamente podia ter contaminado toda a minha casa também. Eu não estou aqui querendo dizer que quem anda com Deus não vai ser alcançado pelo coronavírus e por todas as consequências que ele pode trazer, inclusive vir a falecer. E também o contrário disso, né? Que quem tem sintomas graves, é internado ou tem uma perda na família é porque não teve fé suficiente, né? O que eu fiquei contente é de saber que Deus cuida e é uma proteção extra, né? A gente faz tudo que tem que fazer, tenta seguir tudo que estão orientando, mas saber que além disso tudo tem um Deus por trás, que tem os seus planos, ajuda a gente um pouco a aliviar a tensão, a ansiedade, a preocupação e essa neura que acho que todo mundo compartilha nos últimos dias. Um grande abraço para vocês, bom encontro. Não é muito melhor viver revestidos de Cristo na intimidade com Deus do que na insegurança, na incerteza, na inquietação de nossas próprias escolhas e de nossa própria sabedoria? Para encerrar, eu gostaria de convidar você a acompanhar a canção Epifania, da banda Tanlan, que eu mencionei aqui no início da nossa mensagem.